Saudações! É com elevada estima que voltamos a manter contacto consigo para mais uma edição do Saúde e Vida. E hoje vamos falar dos distúrbios da deficiência de iodo. A Organização Mundial da Saúde considera a deficiência de iodo um problema grave de saúde pública em todo o mundo. E esta deficiência afeta principalmente mulheres grávidas e crianças. Dados do Ministério da Saúde indicam que 54% das crianças menores de 5 anos em Moçambique que vivem em agregados familiares não consomem sal iodado, ou seja, mais de metade das crianças moçambicanas têm a deficiência de iodo. Você sabe quais são os distúrbios causados pela deficiência de iodo? Na edição de hoje, vamos ter a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas sobre este assunto. E a doutora Elda Famba está aqui conosco hoje para nos ajudar. É a nutricionista que vai nos dar todas as orientações sobre este tema. Doutora Elda, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Obrigada, Mércia, pelo convite. Obrigada, telespectadores. Vamos hoje esclarecer algumas dúvidas em relação àquilo que são os distúrbios da deficiência de iodo no país, que afeta principalmente as mulheres grávidas e as crianças menores de 5 anos e as crianças na idade pré-escolar, que é um problema de saúde pública também para o país e que já estamos a trabalhar para tentar resolver este problema e garantir que as nossas crianças aprendam melhor quando começarem a frequentar a escola. Com certeza, e porque queremos todos garantir a saúde das nossas crianças, principalmente das mulheres grávidas, nós fomos às salinas para saber como é que é feito este processo de iodização do sal. Acompanhe passo a passo na reportagem a seguir. A recomendação da Organização Mundial da Saúde e do UNICEF é a iodização do sal de cozinha como o método mais adequado e de menor custo para a prevenção de diversas doenças associadas à falta de iodo. Visitamos a Salina Zacarias, localizada na província de Maputo, para perceber como é feita a iodização do sal. O rei dos temperos provém da água, mas para se transformar no sal que todos nós conhecemos, a água passa por várias etapas. A água é captada do mar e, para atingir o grau de salinidade, passa por estes viveiros até ficar cristalizada. Atingidos os 24 ou 25 graus de salinidade, já podemos considerar sal. Daí, é recolhido e amontoado nos tabuleiros em pequenas porções. Depois de retirado dos tabuleiros, o sal é selecionado e armazenado neste local. Daqui é inserido nesta máquina onde começa o processo de iodização. Podemos observar que o iodo é colocado nesta caixa preta e é misturado com sal de maneira homogênea. Quando o sal passa para o outro lado da máquina, é embalado e já está pronto para ser consumido. Não basta só iodizar e embalar, mas também é preciso confirmar e garantir que o sal iodado esteja dentro dos parâmetros recomendados para o consumo de acordo com a OMS. Daí que é necessário fazer um teste de laboratório para medir o nível de iodo no sal. Tiramos a água diluída de sal e metemos nesta célula e metemos aqui nesta máquina. Então ela dá-nos a leitura da quantidade do iodo que temos no sal. Por exemplo, neste momento estávamos a medir, temos aqui, conforme a leitura confere, são 42 ppm. Para além da máquina, temos o teste rápido. O teste rápido, o sal iodado aplica este líquido no sal, o sal fica com esta cor, enquanto que o sal não iodado já não muda de cor. O iodo é um mineral que está disponível nos alimentos do mar, como peixes e outros, mas
Como o acesso a estes alimentos é difícil em muitos casos, decidiu-se pôr o iodo no sal de modo a combater os problemas causados pela sua falta. Bem, vimos que é um processo, o sal passa por várias etapas até chegar ao nosso prato. Doutora, o que é o iodo? Iodo é um micronutriente necessário para o organismo em pequeníssimas quantidades, mas que não deve faltar nunca na alimentação da família. Tem várias funções no organismo, uma delas é o metabolismo, né? Que é a forma como o organismo vai utilizar todos os nutrientes que forem ingeridos. Pois é, e o que é o sal iodado? Vimos na nossa reportagem que neste processo de produção do sal, o sal tem que ser iodado. O que é o sal iodado? O sal iodado é o sal ao qual foi acrescentado o iodo, né? O iodo é um micronutriente, como eu dizia, que deve ser adicionado ao sal para que ele seja um sal iodado. Este é um processo que permite com que as crianças ou a população no geral seja suplementada com pequenas quantidades de iodo ao longo do dia. Existem várias formas de garantir a suplementação com iodo. Moçambique adotou o sal por uma questão de ser um processo mais barato e mais fácil de fazer. Sim, até porque todos nós consumimos sal, é um tempero que está na nossa dieta em todas as ocasiões. E por que o sal tem que ser iodado? Constatou-se, como disse a Mércia no início do programa, que a falta do iodo na população é um problema de saúde pública. E Moçambique faz parte destes países que têm uma prevalência muito alta de deficiência de iodo. Então, o país adotou, que é um programa universal de iodização do sal, em que muitos países ratificaram esta convenção da Assembleia da Organização Mundial de Saúde para garantir que o iodo fosse fornecido a toda a população, principalmente aos dois grupos-alvos, que são mulheres grávidas e lactantes e crianças menores de 5 anos. E a iodização do sal mostrou-se um programa mais custo-eficiente, né? Que é mais barato, a técnica de iodização é mais barata e aí garante-se que haja alguma sustentabilidade dos programas de iodização ao longo do tempo. Pois é, e é de menor custo e é por isso que todo o povo tem a oportunidade de encontrar o iodo no sal, é isso? É, porque o sal é um alimento indispensável, né? Sim. Nós usamos o sal para dar sabor à comida. Então, para além de dar o sabor à comida, também vamos fornecer este micronutriente que é essencial para a vida, tanto humana como a vida animal. Então, está claro que o sal contém um nutriente muito importante para a nossa saúde. Doutora, quais são as consequências da falta de iodo? O que a falta de iodo pode causar de negativo na nossa saúde? A falta de iodo, principalmente nas mulheres grávidas, ela vai levar com que esta mulher tenha ou um nado morto, né, ou um aborto espontâneo. O feto vai ter alguma malformação congênita que vai ser difícil de resolver no futuro, e nas crianças, depois de nascerem, também começam a ter alguma consequência no desenvolvimento do seu sistema nervoso central. Porque, diferente dos outros animais, o ser humano, quando nasce, ainda precisa, né, o seu cérebro ainda está em desenvolvimento até mais ou menos a idade de 2 anos. Então, ela vai precisar de quantidade de iodo para garantir um bom desenvolvimento do sistema nervoso central, para que seja depois, no futuro, uma criança que vai aprender melhor na escola, vai ter uma capacidade de aprendizagem adequada e vai ter um coeficiente de inteligência acima da média. Uau. Então, vai ser um menino mais inteligente na escola, e esse é um grande benefício que se tem quando a mulher grávida consome quantidades mínimas de iodo durante a gravidez. Pois é, e fica a dica, a recomendação para as mulheres grávidas: o iodo é essencial para a saúde dos bebês. Doutora, como é que podemos evitar esta deficiência de iodo? É possível evitar a deficiência de iodo consumindo alimentos naturais que são fontes de iodo. Nós temos os mariscos, né,
que são os frutos do mar, que são os animais que são colhidos dos mares. E Moçambique é rico em termos de extensão de águas salgadas, que seria uma das principais fontes de iodo na alimentação. Para além dos mariscos, temos o peixe, principalmente da água salgada, que tem um teor elevado de iodo. Depois temos o ovo, o leite, desde que estes animais tenham sido alimentados com uma ração que é rica em iodo. Para além disso, temos alguns vegetais ou legumes que, se forem cultivados em solos ricos em iodo, também vão ter algum teor de iodo. Então, é preciso ter uma dieta diversificada, rica em alimentos que são originários do mar, né? O ovo e o leite, desde que se garanta que foram criados utilizando uma ração rica em iodo, e também os vegetais e legumes que foram cultivados num solo rico em iodo. Ou seja, os nossos hábitos alimentares garantem a nossa boa qualidade de vida. Mas, doutora, no início da nossa conversa falamos de algumas consequências que a falta de iodo traz para a nossa saúde, e uma delas é o bócio, tirando outras doenças. O que é o bócio? O bócio é a inflamação da glândula tiroide. O iodo é um mineral necessário para a produção de duas hormonas importantes, que é a tiroxina, também conhecida como T4, e a triiodotironina, conhecida como T3. Estas duas hormonas são importantes para o metabolismo do organismo e também para várias funções no corpo. Uma delas é o crescimento do corpo, o desenvolvimento do sistema nervoso central, o metabolismo, que vai permitir a utilização dos diferentes alimentos, e também para, como eu dizia, o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, se o indivíduo tem o consumo adequado de iodo, ela não vai sofrer de bócio. A glândula tiroide, ela aumenta porque o organismo começa a ir buscar o iodo em todo o corpo. Então, isto faz com que ela aumente a área de absorção deste iodo, e por isso que depois temos... Não é a garganta, é uma glândula que está localizada no pescoço, né? Próximo ao aparelho respiratório, uma parte do aparelho respiratório que se chama a traqueia. Então, ela liga-se ali e é onde ela se localiza. Então, quando não há iodo suficiente no organismo, ela começa a expandir. É o último sinal de que o organismo está com quantidades mínimas de iodo. Pois é, e é necessário sempre prevenir para não chegar a esse extremo, sim, porque quando o indivíduo já tem o bócio, dependendo do tamanho, como nós podemos ver, no pescoço nós temos órgãos importantes, um deles que vai permitir com que o indivíduo ingira alimentos para poder utilizá-lo, para além de duas principais caminhos, né, que o sangue usa para levar os dois caminhos que o sangue usa para ir até ao cérebro e também para descer para todas as partes do corpo. Então, se estas duas principais veias ou vasos ficam bloqueados, o sangue não chega eficientemente ao cérebro e nem desce como deve ser. E aí nós temos outros problemas também relativos ao aumento do tamanho da glândula tiroide. Então, são várias doenças que podem advir dessa deficiência do iodo, e o bócio é uma delas. Daí que é muito importante prestarmos atenção na nossa saúde e na nossa qualidade de vida, não é mesmo, doutora? É sim, como eu dizia antes, o bócio, para além de afetar aquilo que é a condição de saúde do indivíduo, também vai afetar aquilo que é a autoestima da pessoa. Ela sente-se um pouco retraída, evita sair para ambientes expostos, acaba ficando mais em casa. Isso até pode levar a algum tipo de depressão. Pois é. Portanto, o bócio é uma das complicações causadas pela deficiência de iodo e não compromete só a nossa saúde, mas também a nossa autoestima, não é, doutora? Sim, a deficiência de iodo, para além de comprometer a questão de saúde, como nós nos referíamos antes, compromete também aquilo que é a autoestima do indivíduo, né? E este indivíduo deixa de se expor às pessoas, porque as pessoas começam a rir-se dela e, de certa maneira, acaba levando a um nível de depressão, o que não é muito bom para este indivíduo. Pois é, estamos hoje a falar sobre os distúrbios da deficiência de iodo, mas é momento para uma curta pausa e nós voltamos já com mais informações para si. Você sabia que o iodo é acumulado na glândula da tiroide?
Esta glândula produz hormônios responsáveis pela regulação do metabolismo celular, que desempenha um papel determinante no crescimento e desenvolvimento dos órgãos, especialmente do cérebro. Estamos de volta depois de uma pequena pausa. Para você que só agora ligou o seu receptor, este é o programa Saúde e Vida e hoje estamos a falar dos distúrbios da deficiência do iodo. Vamos esclarecer a seguir alguns mitos e verdades sobre o assunto. A falta de iodo causa graves danos cerebrais. Isso é verdade. A falta de iodo causa danos cerebrais muito graves, principalmente se esta falta de iodo estiver afetando uma mulher grávida ou então uma criança ainda em fase de desenvolvimento, uma criança dos 0 até aos 2 anos de idade. O iodo só pode ser encontrado no sal. É um mito. Existem fontes naturais de iodo. Se a população consumir os mariscos, o peixe de água salgada e as algas, são fontes ricas em iodo. Se consumir leite ou ovos, se estes 2 alimentos forem de origem de animais que foram criados usando uma ração rica em iodo, ou então se consumirem vegetais e legumes que foram cultivados em solos ricos em iodo, para além do sal iodado. Então existem fontes naturais de iodo que estão nos alimentos. A falta de iodo leva à baixa da imunidade. É um mito, a falta do iodo não afeta diretamente a imunidade, mas se o indivíduo já tem algum distúrbio da deficiência de iodo, o seu organismo pode estar debilitado e aí ter alguma imunidade baixa, mas não pela deficiência de iodo, mas por outras causas. O sal refinado é o melhor para a nossa saúde. É um mito, porque mesmo o sal refinado precisa ser iodizado para se adequar àquilo que são as necessidades em termos de iodo para fornecer ao organismo humano. Existe uma diferença visível entre o sal iodado e o não iodado. É um mito, não é possível detectar uma diferença a olho nu. É preciso fazer um teste rápido ou então um teste laboratorial para identificar se o sal é ou não iodado. É sempre bom quando esclarecemos assuntos ligados à nossa saúde e agora já sabemos o que é mito e o que é verdade sobre a deficiência de iodo. Vamos a mais um intervalo e voltamos já com mais saúde e vida para você. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots
e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração de spot e o número de inserções. Segundo passo: escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo: inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Estamos de volta e este é o momento em que os nossos telespectadores deixam ficar as suas dúvidas e perguntas. Vamos à rubrica Saiba Mais, responder a dúvidas do nosso público. Olá, doutora, tenho uma pergunta. É possível prevenir a deficiência de iodo? É possível, sim, prevenir a deficiência de iodo se consumir mais mariscos, né, que são os alimentos oriundos do mar, alimentos como ovo e leite que foram produzidos, né, por animais alimentados com uma ração rica em iodo, ou então se consumir vegetais que foram cultivados em solos ricos em iodo. É possível reduzir esta deficiência de iodo e também consumindo o sal que foi iodizado. Olá, doutora. Tenho uma dúvida. Qual é a quantidade de iodo que devemos consumir para estarmos saudáveis? Uma criança até 1 ano vai precisar de 50 microgramas de iodo, de 1 ano até 6 anos, na idade pré-escolar, vai precisar de 90 microgramas de iodo, de 6 anos até 12 anos vai precisar de 150 microgramas e uma mulher grávida ou uma mulher lactante vão precisar de 200 microgramas por dia. Isto vai corresponder a uma colherinha de chá na vida toda. Então é uma quantidade de iodo mínima que deve ser consumida ao longo do dia para garantir que temos uma quantidade que vai ajudar a nossa glândula tiroide a funcionar adequadamente. Olá, doutora. Tenho uma dúvida. Gostaria de saber por que o iodo é importante nas crianças e nas mulheres grávidas. Obrigada pela pergunta. O iodo é mais importante na mulher grávida porque ela está com um ser dentro dela a desenvolver-se. E durante este desenvolvimento, um dos aspectos que tem que ser bem formado é o sistema nervoso central. E o iodo é importante para o desenvolvimento adequado deste sistema nervoso central, ainda dentro da barriga da mãe. E para as crianças pequenas, que ainda estão em desenvolvimento, o iodo também é importante, principalmente na faixa etária dos 0 até aos 2 anos, que continua o desenvolvimento do seu sistema nervoso central fora do útero da mãe. Olá, doutora, tenho uma questão. Como é que podemos equilibrar o consumo de sal na nossa dieta alimentar? Obrigada pela pergunta. Nós estamos a falar aqui do sódio. O sódio é um micronutriente importante para o organismo, mas se ele for consumido em grandes quantidades, vai trazer muitos problemas para o corpo humano, principalmente problemas ligados à hipertensão arterial, problemas ligados a doenças do coração. Quando falamos do iodo no sal, nós queremos que seja consumido com moderação. Como eu dizia, o iodo é necessário em pequenas quantidades. Então, não precisamos de consumir muito sal para termos a quantidade de iodo que precisamos. Então, é preciso ter este equilíbrio entre o consumo moderado do sal e garantir que estejamos a consumir quantidade de iodo adequada para um bom funcionamento do organismo. Olá, doutora, por que é importante colocar o iodo no sal? É necessário iodizar o sal,
que é um alimento, o sal é um alimento de consumo massivo. Muita gente consome o sal iodado, então é fácil garantir que este sal vai chegar até a casa das famílias com um teor adequado de iodo para suprir as necessidades de iodo na família. Para trás a rubrica Saiba Mais, são interessantes as dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores e indicam que estão realmente preocupados com a saúde. Hoje trazemos dicas de como guardar o sal iodado para garantir a sua qualidade. Vamos ver no vídeo a seguir. O sal é um dos temperos mais usados na culinária moçambicana. E para garantir a sua qualidade e preservação dos seus componentes, é importante conservá-lo em ambientes secos e seguros. Pode optar por conservar o sal num pote de vidro ou plástico. Mantenha o pote sempre fechado para evitar a umidade. Mas se o sal estiver úmido, poderá espalhá-lo numa peneira e deixá-lo secar à temperatura ambiente ou ainda numa frigideira pré-aquecida durante 2 a 3 minutos. E só depois de secar, poderá voltar a conservá-lo no saleiro. Procure guardar os recipientes com sal nos lugares mais frescos da casa para que não seja exposto a altas temperaturas, pois pode comprometer a sua qualidade e reduzir a quantidade de iodo recomendada para o consumo. Agora já sabemos como devemos conservar o sal iodado no sentido de garantir a sua qualidade. Doutora Elda, são instantes finais do nosso programa. Que recomendações deixa para todos os telespectadores que nos acompanham neste momento? Muito obrigada, Mércia. Mais uma vez, como recomendações, iremos deixar que é para a população comprar o sal em locais apropriados, num supermercado, numa loja, onde o sal foi devidamente conservado ou guardado, e evitar comprar o sal que foi exposto ao sol ou à chuva, porque este processo também permite a eliminação do iodo. Por mais que o sal saia da indústria devidamente iodizado, se ele for exposto ao sol, o iodo perde-se. Então é importante que as famílias comprem o sal em locais apropriados, num supermercado, uma loja do bairro onde o sal foi devidamente conservado, e sempre que for comprar, lembre-se de verificar na embalagem se está escrito sal iodado, que é este sal que deve levar para casa. Ou então tem um rótulo em forma de sol, uma imagem com forma de sol no rótulo, que significa que este sal é iodado e vai trazer benefícios para a sua família. E está pronto para ser consumido. Está. Pois está é. Pronto. Muito obrigada por estas recomendações. Obrigada pela sua presença e participação no Saúde e Vida. Obrigada. É sempre um prazer transmitir mensagens de saúde para a nossa população. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Saúde e Vida. Hoje aprendemos muito sobre os distúrbios causados pela deficiência de iodo. Nós voltamos numa próxima oportunidade e prometemos trazer mais temas ligados à saúde com o objetivo de garantir a sua qualidade de vida. Já sabe, cuide sempre da sua saúde e pode interagir conosco através das redes sociais e deixar ficar as suas recomendações e sugestões. Tchau, tchau e até a próxima!